2 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao 9. O título diz: Os falsos mestres. Vou ler a palavra de Deus e vou entrar na revelação. Tem muita coisa para falar aqui hoje. E antes de meia-noite, eu acho que eu termino aqui hoje. Glórias a Deus. Vai ter vigília aqui. Glórias a Deus. Deixa eu ajeitar a gravata. Deixa eu ajeitar outra. Tem gente que anda com 2 gravatas por aí. Meu Deus, isso é uma ilustração. E também houve entre o povo falsos profetas. Como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou à cadeia da escuridão, ficando reservado para o juízo. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, e com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão à cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza e pondo para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo habitava entre eles. Afligia todos os dias sua alma justa, pelo que via e ouvia as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Vamos repetir o versículo 9, que diz assim: Assim saber o Senhor livrar da tentação, os piedosos, reserva os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Glórias a Deus. Não pode se sentar? Glórias a Deus. O Senhor livra os piedosos. Glórias a Deus. Glória a Deus. Mas para Deus livrar os piedosos, você tem que ser piedoso. Aleluia, Jesus. Tem que estar na palavra de Deus. Nós estamos tão no último dia da Igreja de Cristo que não tem mais como duvidar. Você que está me vendo e me ouvindo pela internet, no YouTube, Aleluia, Jesus. no Face, no Instagram, no Twitter, no WhatsApp, ou por qualquer outra radiofrequência ou TV frequência. Saiba de uma coisa: nós estamos no último dia da Igreja de Cristo. Devemos ter o cuidado, porque o arrebatamento da igreja vai acontecer a qualquer momento. Nós estamos tão no último dia que tem muita gente que está falando, que está vindo em nome do Senhor, e está vindo em nome dele mesmo. Você quer ver? Ó, vamos agora entrar na profundidade da revelação. Não é miragem, é revelação. Miragem é a pessoa falar aquilo que não existe, aquilo que não acontece. E diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como também entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que o resgatou,
trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Quantas heresias de perdição já tem sido introduzido em muitas igrejas? Escute isso aqui, você que está me vendo e me ouvindo. Preste muita atenção no que eu vou falar. Porque a tua alma tem preço. A tua alma. Vou chegar mais perto. A tua alma tem preço. Preço de sangue. Sangue de Jesus. Quem te resgatou foi Jesus Cristo. Quem está querendo te resgatar nessa hora, você vê que não se converteu, é Jesus Cristo. A Bíblia diz que nenhum outro nome foi dado sobre a face da terra que seja reverenciado a não ser o nome de Jesus. Nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra. Só existe um nome que é acima de todos os nomes, que é o nome de Jesus Cristo. Aí aqui diz que em tempos passados, como havia muitos falsos profetas, muitos falsos sacerdotes, nos nossos tempos ia surgir muitos falsos doutores. E outra, só porque é doutor fulano de tal, acha que é alguma coisa. Aleluia. Só porque é doutor fulano de tal, acha que pode distorcer a escritura, acha que pode fazer do jeito dele, pensa que vai enganar o povo muito tempo, pode até enganar quem gosta do pecado, porque quem gosta da santidade, esses não serão enganados. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aí aqui diz, ó, que introduzirão encobertamente, sabe o que é isso? Sem o povo perceber. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Heresias de perdição, irmão. Quantas heresias de perdição já há no meio da igreja? Em muitas igrejas, heresia de perdição. Milagre da arruda. Aleluia, Jesus. Milagre da idolatria. Aquela imagem de escultura. Não sei mais quantos metros. Aleluia, glória a Deus. Milagre da roça azul. E se esquece que quem faz milagre é Jesus. Glória a Deus. Jesus falou em meu nome. Não foi em nome da rosa. Não foi em nome da imagem, escultura, idolatria. Tem um aí que faz até milagre em nome de um monte de coisa. Você nunca vê ele falando em nome de Jesus. Mas, irmão, está acontecendo. Está acontecendo. A Bíblia diz que nos últimos dias surgiriam falsos profetas e falsos pastores que fariam milagres que, se possível, enganaria até os escolhidos. Se possível. Aleluia, Jesus. Não é porque a pessoa está fazendo milagre e quer dizer que está em nome do Senhor. Pode até estar fazendo milagre em nome do Senhor, porque Deus é misericórdia. Por causa de uma alma, de uma vida, Ele vai lá e liberta aquela vida. Mas esses falsificadores, que aqui na igreja, glória a Deus, aleluia, Glória a Deus. eles querem, mas quando sai da igreja, é motel. Quando sai da igreja, é botequim. Quando sai da igreja, nem parece mais servo de Deus. Aleluia. Desvia. Da porta para dentro é um Pentecoste dissolvendo. Da porta para fora é uma carne que só a misericórdia. Aleluia. Glórias a Deus. A Bíblia diz que pelos frutos se conhece a árvore. Pelos frutos. Glória a Deus. E acha que está abafando. Está sendo abafado pelo inimigo, pelo diabo. Irmão, antigamente, Glória a Deus.
O diabo até acusava o pecado de A, de B e de C. O demônio fazia questão de manifestar em alguém para poder acusar. Você tem isso. O demônio caía e manifestava para acusar. Eu te vi no botequim. Eu te vi no motel. Eu te vi quando você fumava esse cigarrinho. Hoje, você não vê nem o diabo falando mais. Mas por que, irmão? O diabo não é bobo. O diabo sabe que vai ao lago de fogo. Então ele não quer ir sozinho. Aí está deixando uma turma aí, ó, fazer o que tiver que fazer. Aleluia! Já reparou como é que o negócio está hoje? Por quê? Se essa turma morrer em pecado, vai para o inferno. Aí o diabo pega lá no inferno. Lá embaixo, no inferno ele acerta as contas. Aí essa turma chegar lá no inferno, o diabo vai vir. Vem, manda me queimar agora. Manda bonitinho, manda ele pisar. Aí vai chamar os demônios. Demônios fulanos, vem cá. Principado e potestade, ó. Leve esse daqui para ser atormentado num outro lugar, onde eu tormento para esse é pior. Aleluia. Aí se a pessoa morreu em pecado, vai ao inferno. O diabo acertou as contas do negócio. Mas se a pessoa não morreu ainda, Jesus volta, a pessoa fica, porque está de qualquer maneira. Aí o diabo pega aqui na terra também. Por isso que o diabo mudou a estratégia. E as pessoas não estão percebendo. Não estão percebendo. Além dos demônios estar cultuando em alguns lugares, demônios voltaram para algumas igrejas. E está lá cultuando, está no meio do povo. Tem uns que são tão abusados que está indo até na Santa Ceia. Tem os demônios que são tão abusados que está indo até na Santa Ceia. Não, irmão, aí o irmão exagerou. Santa Ceia. No lugar santo, diabo, Satanás vai lá no lugar na Santa Ceia. Não vai não? Diabo não respeitou nem Jesus, irmão. Jesus ali se despedindo de todo mundo. Gente, minha hora é chegada. Olha, eu queria muito. Olha o que Jesus falou. Está escrito. Eu queria muito cear convosco, meus discípulos, antes de eu ir embora. Aleluia. Quem apareceu lá na Santa Ceia? Satanás. Aleluia, Jesus. Estava lá no meio, lá, sentou lá e foi assistir a Santa Ceia. Quando Jesus termina, com a alegria que está com os discípulos, que Jesus olha mais um pouquinho, aí Jesus fala: eis que no meio de vós tem um diabo. Aí todo mundo se assustou. Que é isso, Senhor? Na ceia? É eu, Senhor? É eu, Senhor? É eu, Senhor? É eu, Senhor? Aí Jesus falou: aquele que eu dar um bocado, esse me trairá. Aí o diabo botou a mão na cabeça, foi identificado. E agora? Aí o demônio: fica quieto, chefe. Fica quieto. Ele falou que é só depois do bocado. Ele não vai te denunciar onde você está. Aí o demônio ficou quietinho lá na ceia. Quando Judas toma do bocado, Aleluia, Jesus. é aqui que eu falo a minha teoria da convicção. Adianta você querer me questionar? Aleluia! Você tem acompanhado alguns vídeos meus para tentar me questionar, para tentar provar que eu estou errado. Aleluia, Você Jesus. vai morrer tentando provar, porque eu vou pela escritura, não vou pelo teu pensamento. Olha só aqui. Quando Judas Iscariote toma do bocado, a Bíblia é bem clara quando diz: e entrou Satanás em Judas. Não falou que ficou do lado, não falou que ficou atrás e nem na frente. A Bíblia diz: e entrou Satanás em Judas. E detalhe, meditando na palavra de Deus na profundidade, porque eu vou pela palavra, não vou pela conversa fiada com um montão de gente que tem aí. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Antes da Santa Ceia, Judas Iscariote estava observando esse detalhe. Foi lá negociar com os escribas, com os fariseus, com os saduceus. Quando ele está quase lá chegando para negociar, está escrito isso na Bíblia. A Bíblia diz que quando ele entra para negociar, antes dele entrar, Satanás entra em Judas novamente. Judas já estava acostumado, irmão. Aleluia, Jesus. Creio eu, pensa conjectura. Agora, conjectura, pensamento, ilustração. Falador.
Tem um falador aí que está doidinho para provar que tudo que eu falo está errado. Tadinho dele, não vou pela escritura, não vou pela cabeça dele. Glória a Deus. Judas vai negociar, Satanás entra em Judas. E vai lá, ó, negociar. Para defender Jesus. Judas Iscariote já estava acostumado já a dar carona para Satanás. Glória a Deus. Interessante que Jesus não é misericórdia. Glória a Deus. Olha como é que é o amor de Jesus. Olha como é que é. Judas Iscariote corre para entregar Jesus e dá um beijo. Quando ele dá um beijo em Jesus, Jesus olha assim para Judas. Olha como é que é a misericórdia de Deus, irmão. Jesus fala assim: amigo, por que vieste Aleluia, aqui? Jesus. Por que, meu amigo, você veio Glória a aqui? Deus. Jesus não chamou Judas de amigo. Era para chamar de traíra. Seu traíra, o que você veio fazer aqui? Aleluia. Você está me vendendo. Glória a Deus. Mas Jesus não. O amor Aleluia, de Jesus. Jesus era tão grande. Dentro dele que ele falou: amigo, por que vieste Aleluia. aqui? Está me traindo, meu amigo. Glória a Deus. Eu sou teu amigo. Por que tu fez isso comigo? Glória a Deus.